Vamos lá. Pode. Boa tarde, senhora Raquel. A senhora é assistente social, né? A senhora trabalhou na prefeitura ano passado, ano Trabalho. retrasado, ano passado e retrasado, 2016, 2015, Isso. fazendo o quê? Sou assistente social do Departamento de Habitação, Mas a senhora é concursada? concursada. Mas ano passado, 2016, 2015, especificamente, em que lugar a senhora era lotada? No Departamento de Políticas Habitacionais. Na onde que ficava esse departamento? Lá na Secretaria de Desenvolvimento Humano. A senhora conheceu a senhora Analice, a senhora Sim, Gisele também? sim. A senhora se relacionava com elas rotineiramente? Sobre Sim, decisão mas- de políticas públicas? Mais com análise, né? Especificamente sobre o cheque cidadão. A senhora costumava tratar com ela Não. sobre alguma coisa? Minha relação, né, de até a Ana era mais mesmo especificamente sobre as casas, né, do Morar Feliz e mais agora de uns 2 anos para cá do Minha Casa Minha Vida, que é o programa que eu estou à frente. No ano passado, a senhora foi chamada para alguma reunião com a senhora Analice para tratar do cheque cidadão? Fui sim. E o que foi tratado naquela reunião? Então, a reunião, não lembro bem se foi no mês de abril ou no mês de maio do ano passado. Ela convocou algumas assistentes sociais. Aí ela disse que naquele momento o município teria como estar atendendo a demanda reprimida do cheque cidadão, de um recadastramento que houve, eu não lembro se foi em 2014 ou 2015, e ela ia precisar que as assistentes sociais reavaliassem esses cadastros. E aí o que as assistentes sociais disseram? Não, aí no momento eu coloquei para ela que para mim ficaria complicado, porque a gente teria que entregar quase 1.500 casas do Minha Casa Minha Vida. Eu estava ficando mais até na Caixa Econômica do que na Secretaria. Como que eu ia dar conta de 2 demandas grandes de trabalho assim? Aí ela virou para mim e falou assim, não, realmente, Raquel, você nem deveria estar aqui, porque eu estava sempre conversando com ela, né, sobre o programa, o qual eu faço parte. Aí perguntei a ela por que, né, não ser só as assistentes sociais dos CRAs, já que os CRAs são a porta de entrada. Aí ela colocou por ser uma demanda muito grande, perguntei a ela se esses cadastros, essas pessoas eram referenciadas. Ela foi e me disse que sim. E aí, nesse momento, para mim, terminou ali. Mas essa reunião, quem mais estava presente nessa reunião, além da senhora? É óbvio que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, Não, mas algumas, assim, eu, Paloma, Josilda, Andréia, Dayana, Elaine. E a senhora, tá bom. A senhora Analice, ela queria que só as assistentes sociais que fossem DAS fizessem esse referenciamento ou essa avaliação? Não, no momento Queria que eu... a rede toda fizesse. Não, no momento que eu questionei, ela deixou claro para mim o que eu entendia que seria um trabalho feito por todas. Sabe se esse trabalho foi adiante ou não? Não, aí depois passaram-se, não lembro se 1 semana ou 2 semanas, eu recebi a ligação que os cadastros estavam lá, da secretaria, para a gente avaliar. Aí fomos, né, até a sala para ver os cadastros e tal. Aí os cadastros tinham nome, telefone, composição familiar, documento. Só que, assim, faltava-se ainda uma avaliação técnico-social para a gente poder dizer se tinha perfil ou não. Aí, naquele momento, a gente foi e falou que eram poucos os dados, assim. O que tinha era insuficiente para a gente dizer se tinha perfil ou não. E aí a gente teve uma reunião com a Ana no mesmo dia, passamos para ela a situação, ela se mostrou muito surpresa de não ter todos esses dados, aí perguntou qual era a nossa sugestão. Paloma, por ser do CRAS, Paloma deu uma sugestão assim maior, porque eu sou do Departamento de Habitação, e aí Paloma sugeriu a ela, né, o que ser feito naquele momento. Ela falou que iria avaliar essas questões e voltaria a falar com a gente de novo. Comigo ela não voltou, porque, como eu falei, eu estava ficando mais na Caixa, né, envolvida com Minha Casa Minha Vida, do que ficando na secretaria. Então, comigo eu não conversei mais sobre o assunto com ela. E esses formulários com o nome das pessoas, havia também anexo alguns documentos pessoais dessas pessoas? Documentos. Recorda?
documentos. Só se recorda se havia algum... Eles estavam acondicionados em bolinhos, assim, amarradinhos, como é que era? Vários bolinhos. Vários bolinhos. E se em cada bolinho, ou em pasta, ou envelope, onde estivessem acondicionados, havia algum nome, ou indicativo de algum bairro, ou de algum apelido dessas pessoas? Não, eram bolinhos de cadastros. E com cópias de documentos pessoais das pessoas. Isso. A senhora se recorda se a Paloma e a Josilda questionaram o fato de não haver naquele local ali, a senhora falou que havia só documentos pessoais, havia algum relatório de análise por assistente social junto com esses documentos? Não. Só havia documentos pessoais e o nome das pessoas. No que eu peguei acho que 1 ou 2 cadastros só. Eu não manuseei os demais. Mas a senhora sabe se alguém questionou o fato de não haver, alguma das meninas que estavam com a senhora na reunião, alguém questionou o fato de não haver ali um relatório de assistente social? Paloma questionou também. Questionou. Uhum. E a senhora sabe se para a pessoa ser admitida no programa, era necessário haver algum cruzamento de dados dessa pessoa com outras informações da secretaria? Olha só, eu não posso assim, falar sobre o funcionamento assim, bem do cheque cidadão. Eu sei que tem que ter o NIS, né? Mas provavelmente é o número de identificador social. Uhum. Agora, como se dá mesmo o processo do cheque... Você tem que cruzar dados com outros programas. A gente até sugeriu isso, mas eu não posso falar aqui para o senhor especificamente como se dá o processo mesmo do cheque social, do cheque cidadão. E a senhora Gisele também se fez presente em alguma dessas reuniões onde a senhora esteve presente? Eu me lembro na segunda reunião, na primeira eu não me lembro. Onde foi debatida essa questão da exigência ou não de Isso. fazer o estudo social. Uhum. Satisfeito, excelência. Defesa. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. A senhora conhece a assistente social Janaína Mandu? Conheço. A senhora sabe informar se a Janaína Mandu comandou um motim nas assistentes sociais para que as assistentes sociais não procedessem recadastramento? Não, eu não tenho conhecimento, que é como eu falei para o senhor. Eu estou há 1 ano praticamente envolvida mesmo com Minha Casa Minha Vida. A senhora sabia que Janaína Mandu fazia campanha para Rafael Diniz dentro dos CRAs? Não. Não sabia. Não sabia. Não sabia que dentro dos... Sabia ser, não sabia que. Né? A pergunta sabia perguntando. ser... Estou perguntando. Não, o senhor está Estou afirmando. perguntando. Estou perguntando, pelo amor de Deus, gente. Toda hora que eu vou perguntar, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Sem afirmação, Sabia doutor. ser fulano. Faz a indagação, faz a pergunta sem afirmação. Sim. A senhora se lembra da existência de uma manifestação de assistente social no centro da cidade, política, manifestação política? Ouvi falar. Ouviu falar? Não, o senhor está falando que é manifestação de quê? Não, manifestação... Foi política? Não, Não. peraí. Não. Consegui falar, pelo amor de Deus, você reclama. Deixa eu explicar. Eu não consigo perguntar a testemunha. Você está a- perguntando, eu tô quieto. Pelo amor de Deus, gente. Eu preciso trabalhar. A testemunha afirma que... Não estou O afirmando. senhor perguntou aqui, ele falou manifestação foi política, é isso? Não, mas a manifestação que eu soube não foi político-partidária. Senão fica uma situação... doutor. Não foi político-partidária. Para aí, pelo amor de Deus. Desse jeito a testemunha não vai falar mesmo. Vai falar como? Ué, vocês estão... Está havendo um constrangimento geral, eu não posso perguntar. A testemunha... Eu acho que tá, Não, eu doutor. consigo nem ato. Consigo, porque toda hora que eu vou perguntar, o senhor está fazendo isso. O senhor... Não é a primeira vez, doutor. O senhor perguntou a testemunha direta, eu não falei nada. Eu não falei absolutamente nada. Você pergunta se é manifestação, você pergunta se Sim, participa vamos da lá, manifestação. vamos lá. O senhor pergunta se tem... Se essa manifestação tem cunho político. Outra coisa, o senhor perguntar... Doutor, a diferença de tudo é que eu conheço o processo. Vamos lá. O senhor conhece, mas... Não, eu conheço o processo. Eu conheço o processo, doutor. Tá? Eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Senhora, desculpa. Aqui, mas deixa eu perguntar à senhora aqui. Essa manifestação,
ela foi antes ou depois da eleição? A senhora lembra? Não lembro. Eu lembro bem que essa manifestação foi uma manifestação, parece que da categoria, para estar falando sobre a questão do direito do assistente social, tá avaliando as políticas públicas. Agora, eu não me lembro de ter sido política partidária, não. Até porque eu não participei e foi o que eu ouvi falar. A senhora sabe me informar se a Janaína participou dessa manifestação? Não sei. A senhora não sabe Não. se ela participou. Outra coisa que eu queria saber da senhora é o seguinte, em relação a essa manifestação, a senhora ouviu dizer que tinha políticos nessa manifestação? Não. A única coisa que, torna a dizer aqui, que eu ouvi falar, foi que houve sim essa manifestação da categoria na praça. Não me lembro mesmo se foi antes ou depois da eleição, com relação ao trabalho mesmo da categoria. A senhora continua trabalhando na prefeitura? Continuo, eu sou concursada. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Tem sido feito recadastramento de cheque cidadão? Eu volto a dizer ao senhor. A senhora sabe, tem conhecimento? Eu sou do departamento Sim. de habitação. A senhora não Então, sabe. eu não é nem que eu não me envolva. Eu fico mais voltada para, no caso, o que eu trabalho, a minha demanda, que é a habitação. Vou perguntar uma outra coisa para a senhora. O cheque cidadão continua ou ele acabou? Continua. Continua sendo distribuído o cheque cidadão. Quer dizer, o senhor me perguntou se está tendo recadastramento? A primeira pergunta foi essa, a senhora disse que não sabe. Não. A senhora já disse que não sabe. Se o senhor puder voltar. Sim. Se está tendo recadastramento. Não, recadastramento eu sei sim. Recadastramento está tendo. Sim. E as assistentes sociais estão participando desse recadastramento? Até onde eu sei, sim. Sim. E a senhora soube que no governo passado as assistentes sociais, algumas assistentes sociais se negaram a participar Não. do recadastramento? Não. A senhora não sabe disso? Não. Tá bem. Muito obrigado. Estou satisfeito. Nada. A senhora prestou depoimento na delegacia de polícia, não é isso? A senhora foi ouvida aqui pelo delegado de polícia. Teve algum constrangimento ao depoimento da senhora na delegacia de polícia? Não. A senhora foi maltratada? Não. A senhora conhecia a Analice? Conheço. Isso? E Gisele? Conheço também. Elas tinham autonomia nas suas funções total? Com relação ao cheque, É. não posso dizer. Que é o que eu falei para o senhor. Se o senhor me perguntar com relação à habitação, aí eu vou responder. Mas com relação ao cheque... A habitação, elas tinham autonomia total? Não, olha só. Tá ok. Tinha com relação à habitação? Com relação... O doutor está perguntando de passeata no centro. Isso é relevante para saber. Isso é relevante. Denúncia delimita o objeto da acusação. E a denúncia não trata... A denúncia, ela não trata de questão de habitação, seja do programa Minha Casa Minha Vida, seja desse programa municipal, de modo que a questão está circunscrita ao cheque cidadão. Tá ok, tem definido o seu questionamento. Tu pergunta o seguinte, com relação à habitação, ela tinha autonomia? Não, vou falar com relação, no caso... Autonomia absoluta? Ao Minha Casa Minha Vida. Não, autonomia absoluta não. Até porque no Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica. A Caixa Econômica a gente faz... Estou falando dentro do âmbito da prefeitura. Não, autonomia do Minha Casa Minha Vida para fazer o que ela bem quisesse, não. Quem é que decidia? A gente faz as avaliações, as pessoas estando dentro dos critérios... Quem é que tem o poder de decisão? Quem é que tinha o poder de decisão para decidir sobre os programas da prefeitura? Doutor, eu não posso falar com relação aos programas. Você disse que sabe. Se ela não sabe, não sei. Não sei. Aos programas da prefeitura, eu não sei. Eu posso ela tinha que dizer... reportar alguém superior a ela ou não? As secretárias. Para tratar de decisões sobre qualquer situação mesmo da secretaria. Ou esse programa, ou outro, ou qualquer outro. Doutor, é uma pergunta assim, difícil. Por que eu vou dizer que é difícil? Porque se o senhor me falar com relação à habitação, eu não posso falar todos os programas Então vamos ser mais claro que secretaria. em relação às pessoas que participam do processo. Vamos ser mais claro. A senhora prefeita, ela era reportada das coisas que aconteciam na sua parte ou não?
Do Minha Casa Minha Vida, não, porque a gente tratava direto com a Caixa Econômica. Não. Entendeu? O secretário de governo, o réu, era reportado os problemas que aconteciam lá? Do Minha Casa Minha Vida, não. Ninguém? E quem era responsável, Não. então? Eu sou responsável técnica do Minha Casa Minha Vida. Sou assistente social e responsável técnica. Mas a- Acima de mim tinha a secretária. Mas Mas você falou que ela não tinha autonomia? não, ela estava acima de mim enquanto secretária. Mas a gente tinha que seguir as portarias do Ministério das Cidades. Então eu vou falar por mim. Se eu não seguisse o que estava na portaria e se porventura viesse a ter algum problema lá na frente, quem ia responder por isso seria eu. Então, assim, desde que eu estou à frente do Minha Casa Minha Vida, eu sempre procurei trabalhar dentro do que diz a portaria. Eu estou falando em questão Então, de eu reportava a Caixa. Minha Casa de- Minha Vida, não. Decisões de governo. Quem tomava era a secretária? Não é questão técnica, eu estou falando de decisões. Se eu vou continuar o programa, se eu não vou, alguma coisa nesse sentido. Decisões do Ah, governo. sim, se vai continuar o programa ou não. Não, né? não no âmbito. Aí seria secretária, sim, mas com relação à Ela tinha avaliação e você sabe se ela social, tinha, e a senhora sabe se ela tinha plena autonomia ou ela tinha que se reportar mais alguém? não. Eu estou sempre respondendo com relação à Minha Casa Minha Vida. Ela não tinha plena autonomia, não, porque tinha que passar pela Caixa Econômica. Acho que a Caixa Econômica é um órgão externo. Só estou perguntando dentro do âmbito da prefeitura quem é que tinha pleno domínio. Gente, ali, para mim, quem Tá tinha bom, pleno obrigado, domínio é a obrigado, secretária. Obrigado, então. Obrigado. Está liberado.